Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Igreja Metodista Renovada do Heitor Rigon. Antes de irmos ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca nenhuma de nossas mensagens, fechou? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar com vocês sobre a nossa vida, amém? Sobre a nossa vida, a nossa caminhada, nossa jornada com Cristo. Como tem sido o trabalhar de Deus nas nossas vidas, amém? E eu quero começar essa mensagem perguntando para vocês, aqui, quem tem mais ou menos 30 anos de caminhada cristã aqui? O irmão Wilson? A irmã? A Ruth? 20 anos? Eu falei 20 porque eu tenho 20 anos. 20 algumas anos. Você tem uns 19? Eu achei que ele era da minha época. Quem tem aqui 10 anos? 10 anos. Amém? 5. 1 ano. Quem que é o mais novinho aqui na caminhada cristã? Acredito que é a irmã, né? Hã? O Visão é velho aqui. Ele fundou a igreja aqui. Amém? O que eu quero dizer com isso, igreja? Às vezes você, que nem o irmão Wilson, que tem 30 anos já de experiência com o Senhor, lembrando um ponto muito importante a dizer aqui, quando eu perguntei quanto tempo nós temos de caminhada com Cristo, temos que lembrar um ponto muito importante, que a nossa caminhada, quando eu digo jornada ou caminhada, não ser participante da igreja. O que caracteriza nós sermos um cristão que caminha com Cristo, que está passando por esse processo de Deus nas nossas vidas, requer de nós uma ação, um movimento. Ou seja, você está enganjado no Evangelho de Cristo, ou seja, está trabalhando para a obra de Cristo. Não estou aqui dizendo que então não é importante estar dentro da igreja, tendo comunhão com o corpo de Cristo. Faz parte também da sua caminhada. Amém? Isso faz parte. Mas que parte, Luiz, da caminhada? Porque nós sabemos onde tem pessoas, a gente encontra barreiras, dificuldades, né? A gente encontramos algumas coisas que às vezes querem colocar barreira na nossa caminhada. Mas quando eu falo de jornada, de caminhada com Cristo, você estar em ação, fazendo a obra do Senhor. Estar lá fora pregando a palavra de salvação para as pessoas. Eu quero dar um exemplo, não sei se serve como exemplo o que eu vou falar, mas se você aceitar Cristo como seu Salvador, declarar com a tua própria boca que Ele é seu Salvador, e você ficar parado, somente vindo à igreja, amém. Mas quando você se levanta a caminhar, a ir pregar a palavra de Deus, a anunciar a fé, você está travando uma luta espiritual. Ou seja, aí a jornada ela se torna um pouco mais árdua, mas talvez, digo eu, pesada, porque quando a gente sai para pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão talvez sem conhecer o caminho verdadeiro, você está travando uma batalha contra Satanás. E eu gostaria de talvez conseguir transmitir para vocês nessa manhã essa jornada. Se eu pedisse para o irmão Wilson vir aqui, parece que é o que mais tempo tem, que nem eu já disse, ele ia transmitir para nós experiências de vida na sua jornada. E eu que tenho 20 anos de cristão, na caminhada com Cristo, nessa batalha,
eu também passei por muita experiência, lutas, e o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Eu quero então deixar isso para vocês, que a partir de agora, vocês possam entender essa mensagem. Nesta jornada da sua vida, o que Deus está fazendo com você, o que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida, amém? E eu usei esse texto bíblico, de 2 Reis, capítulo 2, ele vai falar de uma jornada de Elias e Eliseu, amém? Talvez que você que já abriu, deu uma lida aí mais ou menos, e vocês talvez já ouviu falar dessa passagem, e vamos estar lendo junto, amém? A palavra de 2 Reis diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Ele disse: sabes que o Senhor hoje tomarás o teu senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que é o Senhor, que o Senhor hoje tomarás o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele também: eu o sei, calai-vos. Disse ele, pois Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos do profeta, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhes Elias: duras coisas pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim te farás. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um dos outros. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Eliseu passou. Amém? Glória a Deus. Aqui, irmãos, sobre essa caminhada de Eliseu com Elias, ele vai retratar aqui um ponto muito importante, onde que Eliseu, ele tinha um desejo na sua vida, no seu coração. Qual era esse desejo? Era de receber a unção dobrada de Elias. Se você talvez já leu sobre a vida de Elias, você vai ver quantos milagres, maravilhas Deus fez através de Elias. E cada parte que ele passou ali,
Eliseu continuou o quê? Firme. Não vou desviar os meus olhos do Senhor, porque ele tinha um desejo de permanecer recebendo a unção que Deus tinha derramado sobre Elias. Mas o que eu quero aqui passar para vocês é sobre essa caminhada que ele fez com Elias. Se você percebeu aí, ele fala sobre 3 cidades e um rio. Ele inicia a sua jornada na cidade de Gilgal. E eu quero com vocês então mostrar o significado de cada cidade e o significado do rio. Eu notei aqui e eu quero ler para vocês, amém? Eu gostaria que desde já vocês abrissem a palavra de Deus em Josué 5:9. Bom, o significado de Gilgal significa removido. Vamos ler e confirmar isso lá em Josué. Cinco, 9. Lembrando que a mensagem diz que ele inicia a sua caminhada, a sua jornada em Gilgal, como nós lemos aqui em 2 Reis. E ele diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, e até o dia de hoje. Ali em Gilgal, Deus ele remove do homem o opróbrio. A palavra aqui ele vai falar que em Gilgal, que o povo ali estava caminhando para a terra prometida, fala com Josué e ele diz assim a Josué: Josué, faz facas e circuncida esse povo, porque era uma geração que estava caminhando para a terra prometida e ainda não tinha sido circuncidada, porque a geração anterior todas elas tinham morrido, que não alcançou a terra prometida. E aqui nesse versículo ele vai falar isso, que Deus tira o opróbrio daquele povo, tira a humilhação daquele povo. Quando Josué circuncida aquele povo, Deus tira deles a humilhação, tira dele toda humilhação de condenação que tinha sobre eles. Ao circuncidar aquele povo, Deus tira deles o pecado. E ele fala isso para que Josué circuncidasse aquela geração. E aquela geração foi uma geração que alcançou a promessa de Deus. Então aqui na cidade de Gilgal, ele vai falar sobre a remoção da humilhação do povo. E nós sabemos que no Novo Testamento, nós sabemos que isso se chama circuncisão, e que conhecemos como despojo da carne. Amém? Irmãos, nós quando se convertemos ao Senhor, nós sabemos que uma das primeiras coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida é com a nossa carne, não é? É com os nossos desejos carnal. Por quê? Porque nós éramos praticantes dos próprios desejos nossos, da nossa carne. É simples de nós entendermos isso. Nós que estamos com Cristo na igreja, caminhando, pregando, ouvindo as mensagens de restauração, de transformação, e às vezes dentro da sua família você vê aquele seu irmão, seu cunhado, que vive a prática da carne, não é? Ele vive satisfazendo os seus desejos carnais. Eles não têm esse compromisso de largar os seus desejos carnais, porque é assim que funciona. O inimigo ele trabalha em primeiro lugar na nossa carne, nos nossos desejos pecaminosos. Por isso que bem diz o irmão aqui no louvor, que nós estávamos o quê? Caminhando segundo os desejos da nossa carne. E aqui em Gilgal, Deus ele trata com Eliseu e com Elias a remoção dos desejos carnais. Ele tira o despojo da carne. Talvez nós se encontramos às vezes ainda nessa etapa, nessa jornada, ainda lutando
lutando contra nossos desejos carnais. Não é verdade? Nós sabemos que isso é todos os dias da nossa vida. Todos os dias temos que matar um leão. Porque nós sabemos que as mensagens atuais hoje do mundo, elas são muito sedutivas a nós. Ela todo momento está lançando na nossa mente, no nosso coração, a pecar, a praticar aquilo que a carne deseja. Não é verdade? E nós temos uma luta constante com a carne. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, que a nossa luta não é carnal, a nossa luta, ela é espiritual. E nós que estamos nessa jornada, nessa caminhada, nós temos que passar por etapas da nossa vida. Por isso que eu peguei aqui a vida de Elias e Eliseu como exemplo. Nós vamos ver essa caminhada dele, essa jornada que eles fazem, passando por etapas, Deus trabalhando na vida dos dois. A segunda cidade que eles passam é Betel. Betel significa casa de Deus, ou santuário. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, 8. Vai ser necessário a gente ler alguns versículos, para que nós possamos entender o significado de cada cidade que esses dois homens passam. Ele fala que ali, em Gênesis 12, Abraão, passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, edificando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Ali Abraão, ele levanta o altar ao Senhor, um santuário, e adora ao Senhor. Betel, então, na nossa vida significa lugar de adoração ao Senhor, onde nós entregamos a Deus uma adoração. E a palavra de Deus continua falando aqui, se você ler o próximo versículo, Abraão ele desce para o Egito. E ele vai falar que no Egito ele não edifica nenhum santuário, Abraão. Porque Egito significa o mundo. E lá ele não edifica nenhum santuário e nem uma reverência ao Senhor. Por isso que eu disse que nós precisamos vencer o mundo. Então ele diz que em Gilgal, Deus remove das nossas vidas, Ele remove da nossa carne o espojo, os desejos carnais. E em Betel, Ele ali edifica um altar de adoração. Entenda o processo que Deus está fazendo na vida desses homens. Você está entendendo o processo que talvez Deus está fazendo na minha e na sua vida? Talvez você que respondeu assim, eu tenho 1 ano de igreja, eu tenho 3 meses de igreja, eu quero aqui tomar a liberdade de falar com a irmã, qual que é o seu nome mesmo? Ana Beatriz. Às vezes a Ana Beatriz está vindo da igreja e ela talvez não está entendendo nada que está acontecendo na vida dela. Talvez ela pergunta assim, ou passa pela cabeça dela, eu acho que não passou, mas e muitas pessoas passam, esse povo é meio doido, né? Porque às vezes, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu também tive um pouco de dificuldade de entender o processo que Deus estava fazendo na minha vida e continua claramente fazendo em minha vida. E às vezes a gente se pergunta, o que Deus quer da minha vida? Que processo é esse? E aqui em Betel, Deus, Ele faz de você, de mim, um santuário. Deus disse agora, você não vai fazer mais a sua vontade. Você agora não vai fazer os desejos da sua carne. Agora você está sendo edificado para ser o meu santuário. Agora o seu corpo serve para adorar
e glorificar a minha vida. Amém? Você entende isso, irmão? Você entende que agora você é corpo, morada do Espírito Santo? É o Espírito Santo que tem que habitar na sua vida. Por isso é necessário você passar por um processo. Qual que é a próxima cidade que esses dois homens chegam? Jericó. Jericó significa amaldiçoado. Josué 6:26. Ele diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Aqui em Jericó, Deus vai tratar diretamente com Satanás. Ele amaldiçoa, dizendo: aquele que tentar reedificar essa cidade. Para quem lembra essa passagem, é uma cidade onde que Josué se levanta e destrói, só que daquela cidade ele salva uma prostituta e a sua família, e os bens, ouro, prata e bronze, e dá ao Senhor, e salva essa família. E ali ele amaldiçoa aquela cidade, dizendo: aquele que se reedificar, se levantar para reedificar, ou levantar, construir essa cidade, será amaldiçoado, tirando assim o seu primogênito. E às vezes Deus, Ele quer que nós trabalhamos nessa área da nossa vida, porque nós travamos uma batalha contra o inimigo. É necessário que nós se preparemos para isso, irmãos. Nós não podemos brincar de cristão. Nós precisamos saber claramente que a nossa luta é contra Satanás e seus principados, potestade, que vai se levantar contra a sua vida. Se você ainda não passou pelos 2 primeiros processos, mas diz ser cristão, está dentro da igreja, achando que Deus já fez algo na sua vida, está brincando com isso, é necessário nós voltarmos para trás e dizer assim: Senhor, eu preciso passar por esse processo, por essa caminhada. Porque ser cristão não é somente ser cristão de boca. Nós sabemos que nos dias atuais, muitas pessoas hoje se levantaram dizendo: oh, eu sou cristão, amém, e acha que é bonito dizer que é cristão. É verdade? Ou não? Eu lembro um tempo atrás que o que houve de conversão de pessoas conhecidas, de novelas, cantores seculares, se convertendo e dizendo na televisão que é cristão. Mas muitas vezes não estão passando por um processo, por uma jornada. Lembre-se que Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando. E a próxima passagem aqui vai falar do Rio Jordão. E o Rio Jordão significa a morte do velho homem. Ou seja, quando nós cremos na palavra, na mensagem de salvação, o que diz a Bíblia? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Temos que ser batizado, passar por um processo de morte, o velho homem. E ali Elias e Eliseu passa pelo Rio Jordão, dizendo que o velho homem ficou. Agora quem habita em nós é o Espírito Santo. E a história que nós lemos aqui diz o quê? Eliseu firme, não desiste. O profeta Elias, quantas vezes ele não falou para ele: ó, fica aqui, que eu vou atravessar, fica aqui que eu vou passar. E ele jamais, nunca, não vou deixar, não vou desanimar, vou perseverar, eu vou continuar.
Eu quero dizer para vocês uma coisa que passou pela minha cabeça quando eu estava lendo esse texto. As dificuldades que Eliseu encontrava em caminhar com o profeta Elias. Talvez você olha as grandezas que Deus fez na vida de Elias, não é? Quem não queria estar junto? Pensou Elias tocando no rio, o rio se abrindo? Às vezes a gente dizia, nossa, ó, eu ando com o profeta Elias. Se acha, né, o cara. Cara, mas para tudo isso acontecer, Eliseu passou por grandes dificuldades. Aqui ele nos mostra uma história bem resumida da vida de Elias e de Eliseu. Eles passaram por muitas lutas, muitas dificuldades. E às vezes nós precisamos realmente entender que na nossa jornada, na nossa caminhada, ela não é só de maravilhas, de bênçãos. Elas são uma jornada difícil. Temos que enfrentar muitas dificuldades, muitas barreiras, abrir mão de muitas coisas. Para nós que temos um compromisso com o reino de Deus, precisamos abrir mão dos nossos próprios desejos. Às vezes eu quero ficar na minha casa com a minha esposa, mas não, eu tenho que sair para ir fazer a obra. Não, eu preciso, que nem o Juninho disse aqui, quarta-feira, que a gente que joga bola abre mão até do futebol. Tão pouco, né? Mas tão pouco que muitas pessoas não abrem mão dos seus prazeres, dos seus desejos. Irmãos, e esse processo é muito importante nós passarmos por ele, essa jornada. Eu quero dizer para vocês que tem muitas pessoas pulando etapas desse processo. Muitas pessoas pulam etapa e não entendem o trabalhar de Deus na sua vida. Deus está querendo trabalhar no seu caráter, no seu corpo, na sua mente. Você precisa abrir essa porta para que Deus possa mudar isso na sua vida. É necessário isso acontecer. Se isso não acontecer, não vai existir uma transformação. Não. Precisamos passar por esse processo. E esse processo às vezes vai doer em nós. Vai custar algo em nós. E por isso que nós hoje ainda ouvimos, né, pastor Juninho? Pessoas assim, irmão, eu não suporto mais, eu não quero ir mais para a igreja não. Irmão, tá difícil, irmão. Eu não consigo vencer a carne. A carne fala mais alto. Eu conheço irmãos que estão dentro da igreja, anos, declaram Jesus, estão ali, mas às vezes você pergunta, você é batizado, irmão? Não. Por quê? Eu acho que eu não estou preparado. Eu acho que não é momento. Se não passar pelo processo de mudança, se nós não deixarmos Deus trabalhar, se você esperar no Senhor, como Eliseu esperou, Deus não vai derramar em nós. Deus não vai usar a sua vida. Deus não vai levantar você como um santuário. Não pule etapa da sua vida espiritual. Não faça isso. Entenda, aceita, mesmo que venha doer na sua vida, mesmo que você diz, Senhor, mas eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar. Que nem uma piadinha que eles fazem, um rapaz que chega no pastor e fala assim, pastor, deixa eu perguntar, eu bebo e mesmo assim eu posso vir na igreja? Quem já ouviu isso? É velha, né? Eu bebo, mas mesmo assim eu posso vir à igreja? Claro, pode sim. Pode. Eu fumo, como que é? Pode, mesmo fumando? Sim. É que eu gosto de fazer um joguinho, vou dizer que jogo é só para acrescentar na piada, tá? No raciocínio. Mas mesmo assim eu posso ir à igreja, Senhor? Pode. Mas de vez em quando eu gosto de mentir, sabe? Mas mesmo assim, claro que pode. Senhor, pode tudo? Pode, só não vai poder subir aos céus com o Senhor.
Por quê? Eu estou dizendo isso para vocês. Às vezes, nós queremos ser cristão desse jeito. É verdade? Queremos ter comunhão com o Espírito Santo desse jeito. Ó, de quarta eu tenho comunhão com o Espírito Santo, que é culto, né? Domingo também. Domingo de manhã eu vou na igreja, o Espírito Santo vai falar comigo. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo vai me usar. Aí, acabando isso, ele acha que pode fazer qualquer coisa lá no mundo, lá fora. Ele já deixa de ser um cristão. A sua atitude não é de mudança. Você está vendo que não existe um processo, uma mudança de vida. E para entrar no reino de Deus precisa ter mudança. É necessário esse processo nas nossas vidas. Eu não posso dizer para mim, ó, eu vou para a igreja, eu vou fazer discipulado, eu vou tocar aqui na banda, ou fugiu no louvor, mas praticando aquilo que não é lícito. Muitas vezes a gente vê pessoas que querem estar no louvor, quer pregar, quer fazer alguma coisa para se mostrar, mas você não vê mudança de vida, você não vê um processo de mudança espiritual na vida dessa pessoa, porque ele está pulando etapas. Eu precisei passar por etapas, estou passando por etapas, e Deus está trabalhando no meu caráter, no meu princípio, nos meus desejos. Eu preciso entender isso. Jamais quero me revoltar contra o Senhor. Se amanhã o Senhor falar, Luiz, ó, a partir de hoje você não vai poder fazer isso. Se o Espírito Santo assim tocar no meu coração, eu tenho que entender. Porque está em jogo, irmão, é a minha vida eterna. Porque tudo isso aqui vai passar, vai acabar. E aí? Se você não seguiu o rótulo, a direção do Espírito Santo, se você não seguiu os desejos do Espírito Santo para a sua vida, se você não acatou os mandamentos, a palavra, irmãos, como eu faço então, Luiz, para mudar? Primeira coisa, irmãos, o cristão tem que conhecer a palavra. O cristão precisa conhecer a palavra. O cristão precisa estudar a palavra de Deus. Faz parte do processo. Nós cristãos não podemos viver dentro de uma igreja sem conhecer a verdade, porque através da palavra nós combatemos a mentira de Satanás. Eu vi um vídeo esses dias que fizeram um teatro, um homem entrevistando Satanás, o diabo, e ele fala nesse ponto da mentira, de enganar até mesmo aqueles que dizem ser cristão. Ele falou assim, ó, o meu papel, o diabo falou, o meu papel é lançar, é falar. E o papel de vocês é ver se é verdade ou não. Amém? E o diabo tem feito isso. Ele tem lançado, ele tem mentido, ele tem feito coisas, e nós, por não conhecermos a verdade, acatamos, acreditamos. E às vezes até praticamos, seguimos aquele caminho, achando que é certo, que é a verdade. Então um ponto muito importante para nós cristãos é conhecer a palavra de Deus. É através da palavra que nós vamos combater a mentira, os desejos que se levantarão contra nossas vidas. Outro ponto importante, você precisa entender o trabalhar de Deus na sua vida. Não somente entender, aceitar, para que Ele possa fazer de você um verdadeiro cristão. Nós não vamos aqui alcançar a perfeição. Sabemos que é uma luta constante. Sabemos que temos que batalhar todos os dias. Temos que orar todos os dias. Pastor, às vezes você entende o processo que Deus está fazendo na sua vida? É louco, não é? Às vezes acontece cada coisa na nossa vida. Às vezes a gente traça a nossa vida, ó, minha vida vai ser assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Você entende, pastor? Isso?
Talvez se você parasse para perguntar hoje, eu conheço o Senhor um pouco, mas talvez você poderia falar assim, jamais eu ia entender o que Deus fez na minha vida. Isso eu não esperava acontecer. Isso é comigo, é com cada um de nós. Talvez você não vai entender o que Deus vai fazer com você lá na frente. Eu sei de uma coisa, que Deus permite todas as coisas. Lembre sempre disso, permissão de Deus. Se você passar pelo fogo, Deus já permitiu isso, para que você possa crescer, aprender, e caminhada, jornada com Deus, é isso, é prática, é caindo, é levantando, experiência. O apóstolo Paulo, ele fala isso lá em Romanos, que tudo isso gera em nós experiência cristã. Estamos passando, irmãos, a sua história, olhe bem aqui, a sua história, a sua jornada ainda não acabou. Não, ela ainda não foi assinada por Jesus. Não, a sua história ainda está sendo escrita. Você entende isso? Não acha que você já concluiu. Não. Talvez muitas coisas ainda vão acontecer na sua vida. Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você, se prepara. É forte o que eu estou falando, se prepara, não é brincadeira que eu falei. É forte. Mas o que eu quero dizer para vocês, se prepare, irmãos. Se prepara, para que você não se desvie, para que você não se perca nessa jornada. Se prepara, grava isso na sua mente, irmãos. Grava isso na sua mente, igreja. Se prepara, porque se você não estiver preparado, as coisas vão te enganar, vai te seduzir, e nós estamos num processo de preparo. Deus está removendo, Deus está querendo fazer de nós um santuário de adoração. Deus está querendo que você fala assim para esse homem: chega, chega. Deus quer encher a sua vida, Deus quer usar a sua vida, Deus quer capacitar a sua vida, Deus quer usar você como vaso, como instrumento. Não somos cristãos somente de igreja. Nós fomos chamados, levantados, para ir lá fora pregar a palavra do Senhor. Por isso, deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Busca o Senhor enquanto pode se achar. A palavra de Deus. Ore. Não fique somente numa posição. É esta geração, somos nós, que Deus quer fazer a diferença. É você que Deus quer usar para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Depois não lamenta, não murmura, porque o seu irmão, porque a sua mãe, porque o seu pai não se converte, porque nós agimos igual, somos igual. Como queremos cobrar mudança se nós não aceitamos a mudança de Deus nas nossas vidas? Porque nós não aceitamos o processo de Deus nas nossas vidas. Para que haja mudança naquele que está do seu lado, você precisa mudar. Deus está formando uma base espiritual na sua vida. Deus está construindo um alicerce espiritual na sua vida, para que quando vem a tempestade, as lutas, não venha derrubar essa casa. Amém? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Todos os dias. Todos os dias. O Senhor quer fazer uma coisinha na nossa vida. Todos os dias.
Deus quer lapidar a minha vida. E eu sei que o Espírito Santo tem falado muito na minha vida. Cada dia que passa, eu tenho buscado o Senhor. O Espírito Santo tem me incomodado a cada dia. Em cada área da minha vida. Muitas das vezes a gente se acha que está em certas áreas da nossa vida pronta, né? Quando começamos a caminhar, aí a gente vai ver que ainda não está pronto. Ainda nós não estamos prontos. Os discípulos, eles passaram por esse processo. O mais interessante, o apóstolo Paulo, até no fim da sua carreira, ainda ele era tão humilde que ele reconhecia as suas fraquezas, as suas limitações. Imagina nós. Entende, irmãos? Você consegue, neste momento, ver o processo de Deus na sua vida? Você consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida? Mesmo que você não está entendendo nada, mas Deus está fazendo algo na sua vida, irmão. Não desanima, não. Não murmura, não. Não desiste, não. Continua. Continua buscando. Continua assim, vindo à igreja. Deus fala da forma que quer. Não é do jeito que você quer. Deus não vai falar o que você quer ouvir, é o que Ele quer falar para você. Isso é bênção. É bênção para a nossa vida. Cada irmão que vem aqui fala algo. Alguma coisa que ele falou é para mim, é para você. Não vai achar que não é para você, não. É para você, é para mim. Deus está trabalhando com a sua igreja. Deus está podando a sua igreja. É isso que Ele quer de nós. Entendermos o processo. Precisamos passar por essas etapas para que nós recebamos a porção dobrada do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.